meu nome é Bárbara Niedermayer. E eu sou Lizzy Moreira. E esta é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje vamos falar sobre a trilogia de livros e filmes de Para Todos os Garotos que Já Amei. Para Todos os Garotos que Já Amei é uma trilogia de Jenny Han, que leva o nome do primeiro filme lançado em 2014. Adaptado para o cinema em 2018 com direção de Susan Johnson, o filme fez muito sucesso pela Netflix e ficou durante semanas no top 10 da plataforma, contando a história de quando Lara Jean escrevia cartas para todos os garotos pelos quais ela já foi apaixonada. Em uma reviravolta, essas cartas são enviadas, e a vida amorosa da personagem vira de cabeça abaixo. Por razões nostálgicas, a maioria das pessoas vai concordar que o primeiro filme é o melhor. O conceito das cartas secretas que foram expostas foi bem recebido, e eles reciclaram muito bem uns clássicos da comédia romântica. É uma abertura para a nova geração de filmes juvenis que preza, por exemplo, pela boa representatividade. Então foi um início sólido. É um jeito muito bonito de contar as idealizações com as quais a adolescência heteronormativa lida. Esse primeiro filme da trilogia, ele é muito, muito bom. Ele recebeu muitos elogios, tanto por parte de quem já leu o livro, quanto quem nunca leu o livro. Mas a gente também não pode esquecer que nessa adaptação acabaram se perdendo algumas coisas. Por exemplo, cenas que seriam do segundo livro acabaram parando no primeiro filme. Cenas importantes do primeiro filme também foram cortadas. Mas, em geral, ele é um filme bem, bem romântico, que expressa a verdadeira essência da Lara Jean e de todos os garotos que ela já realmente tinha amado. Depois do sucesso do primeiro filme, a Netflix resolveu continuar investindo na trilogia e lançaram Para Todos os Garotos que Já Amei, PS Ainda Amo Você. O nível de certa forma despencou, parece que era inevitável errar, mas na verdade era sim bem evitável. O primeiro cobria só a ponta do iceberg. Não era impossível que eles superassem o básico. Sabendo o que aconteceria no segundo livro, eles podiam ter preparado melhor a história para receber o John Ambrose. A função dele no filme ficou um pouco perdida, o filme ficou confuso, e a cada vez que você reassiste o segundo filme, ainda mais quando ele está reinserido no contexto da trilogia completa de filmes, ele fica mais sem sentido. Eu não sei se eles pensaram que ninguém estava prestando atenção, porque só isso tem como explicar tanta ponta solta. Pra falar a verdade, tem uma coisa que me incomoda bastante, é a parte que envolve a Genevieve, porque tem uma certa rivalidade feminina entre a Lara Jean e a Genevieve, e ela não ficou resolvida. Então, do primeiro para o segundo filme, ela continua a existir, e sim, agora começa a envolver o Peter Kavinsky, porque ele já tinha uma relação com a Genevieve, e agora ele tem uma relação com a Lara Jean, e tem algumas coisas bem chatas que acontecem em relação a isso no segundo filme. Então, é a partir do segundo filme que começa a ficar bem discrepante dos livros, né? O segundo filme, ele tem algumas coisas que faltam nele, que seriam muito importantes para o livro, que a gente vai acabar falando mais adiante. Mas ele não é uma adaptação tão boa quanto o primeiro. Tem muitas coisas que não são resolvidas e que deveriam estar resolvidas, como essa rivalidade entre a Lara e a Genevieve. Das coisas que faltaram nos filmes, que você acha que eram bem mais importantes nos livros e que eles não deram tanta atenção assim nos filmes, por isso que ficou um pouco vazio o desenvolvimento do relacionamento entre os personagens, por exemplo, entre a Lara Jean e o Peter e o contrato de namoro deles. Sim, isso é algo que é bem importante no livro, o contrato que eles fazem sobre o namoro deles. E isso não é abordado no filme, não é nem citado. Então, acontece de uma forma diferente. Pro livro, é muito importante eles terem esse contrato, porque o relacionamento deles se baseia nisso, que eles vão fazer isso pelos dois. E no filme isso é sequer citado. E você acha que teve uma romantização em torno do amor, que foi uma pressão social que eu senti nos filmes, que todo mundo em torno da vida da Lara Jean estava desesperado para ela arrumar alguém, para ela se relacionar? Sim, sim, eu sinto isso tanto no livro quanto no filme, mas as motivações são um pouco diferentes. Por exemplo, no livro, a Kitty envia as cartas com a intenção de dar um troco na Lara Jean, porque elas tinham brigado.
E no filme isso não acontece tanto assim. No filme isso já é mais romântico, já é uma maneira. Vou ajudar a Lara Jean a encontrar um namorado. E sim, eu sinto que há uma pressão familiar, até porque a Margot tinha um namorado, o Josh, pelo qual a Lara Jean também já foi apaixonada. Spoiler, para quem ainda não viu. Então eu sinto que a família dela, e assim como os amigos, querem que ela esteja em um relacionamento. E por isso eles fazem de tudo para que isso aconteça, inclusive enviar as cartas que ela já tinha feito. E então, no dia 12 de fevereiro, estreou na Netflix o terceiro e último filme. Esse, para mim, seja talvez o filme com o maior problemas na saga. Apesar dele solucionar várias questões para os espectadores, os leitores, em maioria, têm muito do que reclamar. Foram adicionadas cenas que não deveriam ter sido e foram cortadas outras que eram muito importantes no livro. Então, Bárbara, você acha que as cenas que eles tiraram e adicionaram sem necessidade, por conta própria, mudaram a mensagem do terceiro filme e, consequentemente, a mensagem da saga inteira? Eu acho que sim, eu acho que teve coisas que impactaram muito. Nesse terceiro filme, por exemplo, a viagem da Lara Jean e das irmãs é o que abre o terceiro filme. Só que no filme, isso é uma das últimas coisas que acontece, porque essa viagem é como se fosse um presente para Lara Jean pela sua formatura, para ela se conectar mais com as irmãs antes de realmente ir para a faculdade. E outra coisa que envolve a faculdade, que tem no livro e tem de uma maneira diferente no filme, é sobre a ida da Lara Jean e do Peter para a faculdade. Nos livros, quem sugere ir para a faculdade que o outro está é o Peter. O Peter sugere ir para a faculdade que a Lara Jean vai estar depois de um ano de relacionamento. E no filme acontece o contrário. O Peter fica insistindo: depois de um ano você vai para a faculdade que eu estou. E não é isso que acontece no livro. No livro, inclusive, eles terminam por causa disso. A mãe do Peter pede para que a Lara Jean se separe dele, para que ele não queira mudar de faculdade, não atrapalhe o seu futuro. Só que no filme é tratado como tudo bem se a Lara Jean quiser afetar o seu futuro trocando de faculdade. A única pessoa que diz para ela que isso não seria legal é a Margot. Então no filme elas acabam brigando por isso, sendo que a Margot faz o único papel de dizer para ela que ela não precisava mudar a vida dela por causa dele. E essas cenas que eu falei foram só algumas das que realmente impactaram no desenvolvimento do filme e que tem um peso diferente no livro. Então eu acho que a falta delas ou a mudança delas fez bastante diferença para esse filme se desenvolver. Para mim, que não li os livros e conheci o trabalho da Jenny Han através do primeiro filme, eu fiquei extremamente curiosa. Mas à medida que os outros filmes da saga foram saindo, eu fui ficando bem decepcionada. No terceiro filme, eu não entendi qual era para ser a mensagem, porque por mais que fosse muito romântico e fosse uma história sobre os dois, estava me deixando extremamente frustrada que a vida acadêmica da Lara Jean estava girando em torno de ficar perto do Peter e ela se sentia culpada de sequer considerar outra coisa, e aí tinha todo um peso emocional, de responsabilidade emocional dela não escolher ele só porque ela queria ir para uma faculdade mais longe. E aí tudo isso foi me deixando tão confusa que quando teve a conclusão do terceiro filme, eu nem consegui aproveitar direito. Eu sei que é para ser extremamente romântico e bonitinho, mas ficou um tom muito estranho. É verdade, concordo com tudo que tu falou. Tendo a opinião de leitora e tendo a opinião de espectadora, o filme foi se perdendo, sim, ao longo das adaptações. No geral, os pontos estáveis de consistência da trilogia estão na família, principalmente as mulheres da vida da Lara Jean, incluindo ela mesma, e a interação que todas essas têm. O passado e o presente também é outro ponto, compreensível nessa fase da juventude cheia de mudanças, e também a redenção sobre se permitir ser vulnerável e ir atrás do outro. No primeiro filme, a Lara Jean vai atrás do Peter, no segundo, ela vai atrás de Genevieve, e no terceiro, ela vai atrás de si mesma. Sim, eu concordo com tudo isso que tu falou. Eu acho que o terceiro filme ele é mais um filme de autoconhecimento e auto-reconhecimento também. Dela voltar para suas origens e descobrir tudo o que importa para ela. Assim como ela vai para a Coreia, assim como ela vai para a faculdade, tudo isso em busca de ser melhor por ela mesma. E em geral, para quem leu os livros, assim como eu, os filmes eles foram uma boa adaptação. Apesar deles terem muitos furos e muitas pontas soltas que acabaram tirando um pouco da essência que tinham os livros,
a gente também tem coisas para falar de bom sobre eles. Que eles representaram bem a personalidade feminina, que eles deram um final feliz para a maioria dos personagens, como por exemplo o pai da Lara Jean, que pôde voltar a amar depois de tantos anos. E eu sinto que a personalidade da Lara Jean dos filmes, ela é um pouco diferente da personalidade da Lara Jean nos livros. Isso não é algo bom ou algo ruim, elas são apenas diferentes. Eu sinto que a personagem Lara Jean dos filmes tem um apelo mais extremo, assim, ao romantismo. Enquanto a personagem dos livros, a gente vê que ela amadurece mais ao longo da trama. Mas o elenco do filme é bem escolhido. A Janelle Parrish, que interpreta a Margot, mesmo aparecendo menos nos filmes do que ela deveria aparecer, ela consegue deixar sua marca. Ela é uma personagem bem importante para a trajetória da Lara Jean. E a própria Lana Condor, que interpreta a Lara Jean, ela é perfeita pro papel que ela interpretou. Ela conseguiu expressar bastante romantismo e bastante amadurecimento também, apesar de o filme tratar um pouco menos disso. Uma coisa que não ficou de todo ruim, que eu sei que tentaram fazer direito, foi o arco do Peter. Eu não sei como funciona o arco dele, pessoal, familiar, acadêmico nos livros, mas eu vi que no final do terceiro filme tentaram fazer com que ele fosse uma representação de que a gente deve lidar com as nossas projeções e os nossos problemas pessoais para não descontar isso em quem a gente ama. Sim, o arco do Peter é bem importante, tanto que ele tem uma relação com o pai dele, que vai se desenrolando ao longo dos filmes e dos livros, que acaba sendo uma relação não tão boa, mas essa família influencia muito nele, a mãe dele e o pai dele acabam influenciando muito na tomada das decisões e na forma que ele é. Também foi outro personagem muito bem interpretado pelo Noah Centineo. Achou que Todos os Garotos que Já Amei é sensal demais pra você? Aqui vão outras indicações da vida adolescente colegial. Talvez vocês gostem do musical Querido Evan Hansen. Talvez vocês gostem do filme francês Amores Imaginários, de Xavier Dolan. Ou então da série Pessoas Normais, disponível na Hulu. Ou do livro Rádio Silêncio ou a webcomic Heartstopper, ambos de Alice Oseman. E para quem não leu os livros, também fica a indicação, assim como assistir os filmes que estão disponíveis na Netflix. E este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por Marco Borchardt e ele foi roteirizado por Bárbara Niedermayer e Lizzie Moreira. Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem.